Então finalmente agora a gente já instalou o bico. A gente pode ver ele ali na ponta do queimador. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui direito. Então tá aqui o bico. O bico que a gente confeccionou aí no torninho de bancada. Então o princípio basicamente ainda continua o mesmo. Aqui nós temos óleo queimado de carro. Esse óleo queimado, ele desce por essa linha de combustível. Aqui a gente tem um controle de vazão e ele é sugado pelo bico que a gente confeccionou lá no torno e pulverizado para dentro do forno. Por outro lado, a gente tem a linha de pressão de ar. Essa linha de pressão de ar ela é necessária porque não tem como você atomizar um combustível se não for ou através de uma bomba de pressão, de um bico que utiliza pressão, ou então através de ar comprimido. Então esse é o preço que você tem que pagar realmente para você ter esse tipo de combustão eficiente. Fora isso, você vai ter uma chama que não é eficiente se você só lançar o óleo. Se eu fizesse como a maioria dos fornos que se vê por aí, a gente só lança o óleo na corrente de ar do ventilador. Isso aí não é uma forma ideal de você queimar o combustível. Por quê? Porque o ventilador, esse tipo de ventilador, um ventilador centrífugo, ele dá muita vazão, mas ele tem uma baixa pressão. Essa pressão, ela não é eficiente para pulverizar o óleo. Então o óleo, na verdade, quando se tem um tipo de queimador assim, rudimentar, o óleo ele é simplesmente arrancado e jogado dentro do forno. Então você tem partículas muito grandes, você tem macropartículas ali que não queimam eficientemente. A melhor combustão que existe é a combustão entre um gás e o ar. Quando você pulveriza o combustível, você vai aproximar o combustível líquido de um combustível gasoso. Por quê? Porque você vai reduzir o número de gotículas. À medida em que você reduz o número de gotículas, você tem um espalhamento melhor, você tem uma uniformização melhor e consequentemente, você tem uma queima mais eficiente. Se você não tem um particulado dessa forma, você não vai ter uma chama eficiente. Então vamos ver como é que vai ficar. Eu vou acoplar o forno ao queimador e vou acendê-lo. E a gente vai ver como é que vai ficar. Então, vou deixar a câmera apoiada aqui. Como eu estou filmando sozinho, então não tem como a gente acompanhar aqui o passo a passo. Não dá eu só tenho duas mãos, então não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou abrir a linha de ar aqui, a linha de pressão. Vou abrir o combustível. Pronto, já deu para perceber que houve a combustão. Então a gente vai... Agora eu vou injetar um pouco de ar. Esse ar provém da ventoinha. Veja que a chama não se apaga. A gente tem uma combustão bastante eficiente. O calor aqui é muito intenso. Aqui eu diminuo a quantidade de combustível, um aumento. E aqui eu mexo na quantidade de ar atomizado, de atomização. Veja que a chama é bastante branca. Isso significa que a combustão é uma combustão eficiente. Quanto mais amarelada a chama, mais fuligem, menos eficiente a chama. Aqui nós temos uma parte dela, inclusive, que é azul, que é a melhor forma de combustão possível. A gente pode variar aqui. Realmente o meu forno é limitado pela ventoinha, uma ventoinha bastante pequena. Se eu tivesse uma ventoinha grande, eu poderia ter muito mais potência. Eu
trabalho aí em torno de talvez 20% da capacidade desse forno por causa da ventoinha. Mas se eu tivesse uma ventoinha maior, certamente esse forno teria uma potência 5 vezes mais. Veja que eu consigo uma chama azulada no centro dela, não sei se dá para ver no vídeo. Essa chama azul é sinal de uma combustão eficiente. Quanto mais amarela a chama, como eu falei, menos eficiente, uma chama mais radiativa, ela gera menos calor, tem menos temperatura. Quanto mais azul a chama, você tem uma combustão mais eficiente, um aumento da temperatura e, consequentemente, você tem um rendimento maior. Então é isso. Felizmente o meu bico deu certo. Fazer um teste.